Sony, empresa criada em 1946 em Tóquio como uma oficina de reparos por Masaru Ibuka e Akio Morita, pioneira, lançou o primeiro rádio transistorizado do Japão em 1955. Revolucionou com o Walkman em 79 e em 82, em parceria com a Philips, é lançado o primeiro Compact Disc, o CD, tecnologia do assunto desse vídeo. O sucesso do PlayStation 1. Como surgiu o PlayStation e como a Sony acertou em seu primeiro console, sendo líder de vendas e desbancando a tradicional Nintendo, e ainda produtora de consoles na época, Sega. O PlayStation nasceu de uma parceria entre a Sony e a Nintendo, como um acessório leitor de CD para o Super Nintendo. Mas desavenças sobre o controle dos lucros e licenciamento do projeto trouxe o cancelamento por parte da Nintendo. Cancelado um dia após ser anunciado na CES, Consumer Electronic Show, em 91, com o nome de Nintendo PlayStation. Sim, o nome ainda é PlayStation, só que separado. Os caras não quiseram nem criar outro nome. Após esse cancelamento, a Sony quase desistiu do projeto de criar seu próprio console, acreditando que seria um fracasso total. Mas Ken Kutaragi, conhecido como pai do PlayStation, contra tudo e contra todos, acreditou que o futuro dos jogos era 3D e continuou o projeto, felizmente, para a Sony. Assim, em 3 de dezembro de 94 no Japão, é lançado o PlayStation. Agora, o nome todo junto, para não tomar processo da Nintendo. Sendo considerado um sucesso, vendendo mais de 1 milhão de unidades nos primeiros 6 meses, apenas no Japão, chegou em setembro de 95 na Europa e nos Estados Unidos, pelo valor de 299, vendendo 800 mil unidades até o fim de 95. Mas o que fez o console da Sony vender tanto? Bom, ele foi o primeiro console focado em gráficos 3D. Nada seria mais real que aqueles gráficos. Jogos como Tekken, Ridge Racer, Battle Arena, Touchdown era simplesmente o futuro dos games. Mas como o PlayStation se manteve no topo, mesmo após o lançamento do Nintendo 64 e concorrendo com o Sega Saturn? Bem, começando pelo Saturn, sucessor do Mega Drive, lançado em 22 de novembro de 94, menos de um mês antes do PlayStation, o console da Sega chegou com a proposta de fazer o melhor do 2D. Só que ele estava meio adiantado e atrasado ao mesmo tempo. Ele meio que era um console da 4ª geração na 5ª, tendo um 2D incrível, porém, apesar de ser 32 bits, assim como o Play 1, a arquitetura usada no Saturn dificultava o desenvolvimento de jogos em 3D, ficando atrás em tecnologia, além do seu elevado preço no lançamento, em 95 nos Estados Unidos, de $400, $100 mais caro que o PlayStation, o que trouxe o fracasso do console fora do Japão. Como o Nintendo 64, lançado em 23 de junho de 96 no Japão, mesmo sendo um console de 64 bits mais potente que os 32 do PlayStation, não foi capaz de destronar o concorrente? Bom, a resposta é simples e ao mesmo tempo não. O cartucho de 64 MB da Nintendo, em comparação com a tecnologia de CD da Sony, que tinha mais de 10 vezes o tamanho de armazenamento, incríveis 700 megas, além de mais barato para as produtoras comprarem e produzirem seus jogos, ainda possuía mais espaço. O cartucho da Nintendo era pequeno e caro, afastando as desenvolvedoras. Basicamente, o 64 tinha muito poder, mas poucos jogos, principalmente RPGs, como o caso de Final Fantasy. Antes do exclusivo da Nintendo, a deixou na 5ª geração por preferir o CD e o console da Sony como sua casa. E assim a indústria mostrou algo que se repetiu nas próximas gerações, algo que a Nintendo aprendeu. Nem sempre, ou quase nunca, o console mais forte graficamente é o vencedor da corrida. Mas de fora do Japão, como o Nintendo se saiu?
O Nintendo 64 chegou em 29 de setembro de 96 nos Estados Unidos, por $199, $100 mais barato que o lançamento do PlayStation. Bom, então o Nintendo vendeu mais que o PlayStation por conta do preço. Aí é que tá. Não. Porque a Sony, em maio de 96, reduziu o preço do console nos Estados Unidos para $199, assim se igualando ao Nintendo e continuou abaixando o preço nos anos seguintes. Resumindo, o PlayStation tinha o preço, os devs, os jogos, o espaço e ainda tocava sua banda favorita. Certa noite em Campo Grande eu dei a maior trepada. E assim a Sony, na sua primeira tentativa no mercado de videogames, já saiu na frente com o PlayStation, sendo o primeiro console a vender mais de 100 milhões de unidades, e vendendo até o final da sua vida, em 2006, em torno de 102 milhões e meio de unidades, assim liderando a quinta geração de consoles com folga. E no Brasil, como que foi para o Play 1? Aqui na minha cidade, em Cascavel, interior do Paraná, eu praticamente só vi PlayStation quando era criança. Só PlayStation desbloqueado, um CD por 5 conto. Quando criança eu nunca vi um 64 aqui na cidade. Também nunca vi um jogo original. E na sua cidade aí, como é que era? Você já teve o Play 1? Conhecia a história? Comenta aí. Fala aí sua história com o Play 1. Que jogo que tu mais gostava. É isso aí. Bom, rapaziada, esse foi mais um bobo contando a história de como o PlayStation liderou sua geração, o que fez com que a Sony entrasse de vez no mercado de consoles, assim lançando outras pedradas no ano seguinte, como o PlayStation 2 que está ali atrás. E se esse vídeo chegou até você, por favor, curte, compartilha, comenta. Fala aí o que achou do vídeo, deixa a sua crítica. Esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo na vida, nunca tinha feito um vídeo antes. E muito obrigado a todos e até a próxima.